Aqui a dona do caminho, seja bem-vinda, bom dia! Muito obrigada pela receptividade de vocês, esse calor maravilhoso que a gente sente aqui, é realmente um acolhimento e eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque inclusive ela foi logo num ponto assim crucial. Sim. É uma grande oportunidade realmente de falar sobre, desmistificar, né? Tirar um pouco do preconceito. E o baralho cigano, ele na realidade, ele tem sim uma energia espiritual muito forte, mas não necessariamente. É interessante falar sobre isso, porque o Brasil é o único país do mundo que associa o baralho à religião, a mediunidade à religião. Né? Começamos a falar sobre espiritualidade com Allan Kardec, depois outras fés começaram a ser mais difundidas, mais divulgadas. Por um acaso, a Umbanda trouxe o baralho cigano para o Brasil, mas esse oráculo, ele é secular, ele tem cerca de 300 anos, nasceu uma alemã que decodificou e popularizou na França, por isso que na Europa esse baralho é muito conhecido como Lenormand e não como baralho cigano. E lá fora esse trabalho é assim um grande auxiliar para tomadas de decisão dos governos, da polícia, na investigação de crimes, serviço de inteligência. Países como Japão, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha sempre sabem o que fazer, porque eles têm um vidente que trabalha com diretamente, eles. Né? Diretamente com eles, porque lá é uma profissão, né? E não uma religião. Atrelada à religião, essa ligação com a religião. Exatamente. Olha só, a dona do caminho está aqui, ela vai contar pra gente como foi que ela iniciou nesse caminho, nessa jornada aí do baralho cigano. Uma jornada mesmo. Uma verdadeira saga. Eu comecei a jogar brincando. Eu tinha 9 anos de idade e eu jogava tarô de Marsella. Inclusive o baralho cigano é uma inspiração no tarô de Marsella, que é um tarô milenar, ao contrário do baralho que é secular. E eu jogava como uma brincadeira. Para mim era a mesma coisa de jogar truco. Não tinha nada assim. Eu tinha 9 anos, eu não tinha nenhuma consciência da seriedade daquilo. Então, para mim, era realmente uma diversão, uma brincadeira. Acontece que, para todas as pessoas que eu jogava, as coisas faziam muito sentido. E aconteciam e os fatos se revelam até hoje como um jogo daquele tempo, porque eu tenho contato com algumas dessas pessoas. E aí o tempo foi passando, eu continuei jogando, mas nunca profissionalmente, né? Sempre assim para aquelas pessoas que eu sentia que eu deveria jogar e eram pouquíssimas pessoas. Até que 2021, com a questão da pandemia, eu comecei a ficar muito em casa, né? Todos nós. Mas eu comecei a ver ali várias vezes o baralho cigano passando na minha timeline. E eu dizia assim, poxa, mas eu nunca nem falei sobre isso e toda hora baralho cigano, baralho cigano, baralho cigano. E eu comecei a me interessar e comecei a estudar e comecei a me envolver. E uma vizinha, por um acaso, eu senti vontade de jogar para o irmão dela e tudo que eu joguei realmente fez muito sentido para ele. Só que eu disse para ela, não fala para ninguém. Mas eu dizer para ela, não fala para ninguém, foi a mesma coisa de dizer, conta para todo mundo. Daqui a pouco era toda hora batendo alguém na porta. Eu dizia assim, gente, mas pelo amor de Deus, eu não sou profissional, não fale para ninguém. Só que esse não fala para ninguém, falava para mais 10. E aí, daqui a pouco meu marido fala assim, começa a cobrar. Aí eu digo, o único jeito do povo parar de vir é começar a cobrar. E eu comecei a cobrar e o povo realmente parou. E aí, só que eu acho que era um chamado mesmo do destino para mim. Porque comecei a falar com pessoas que também estudavam e essas pessoas falavam com outras pessoas e eu comecei a jogar para outras pessoas e daqui a pouco eu estava sendo a dona do caminho. Inclusive, esse nome foi escolhido pelo oráculo.
Bacana. Porque assim, não é um mero advento de adivinhação. Aqui é uma consultoria de vida, para qualquer situação da sua vida. E aí eu comecei a ter contato com pessoas de outros estados, e essas pessoas viraram minhas consulentes. O nome do cliente do Baralho Cigano é consulente. E começaram a virar meus consulentes, e hoje eu tenho consulentes em vários estados do Brasil e em vários países do mundo. Fazendo o atendimento online, que surge justamente nessa oportunidade da pandemia, de se descobrir dentro disso e ver essa oportunidade de ajudar as pessoas independente de onde elas estejam, né? Exatamente. Aí eu acabei descobrindo também que ser cartomante é uma profissão regulamentada no Brasil, faz parte do CBO, que é Código Brasileiro de Ocupações, né? Então, aí eu disse assim, não, por que não, né? Por que não? Já tô aqui mesmo. E hoje o universo conspirou e eu tenho participação numa loja no Boulevard Shopping, atendendo com Baralho Cigano, muito presencialmente também. Muito bem. Ela trouxe pra gente, Mari, o contexto histórico, né? Das influências aí em outros países, em decisões governamentais e tal. Eu queria saber, dentro da sua trajetória, né? Esse início que você teve, atendendo essa vizinha que foi repassando, e mais gente que foi repassando, o que as pessoas mais buscam saber? É na área de relacionamento? É na área de dinheiro? É quem quer um novo emprego? Que tem a ver, né, Mari, com a questão financeira? Como que é? Primeiro é amor. Amor. Primeiramente, amor. E você, Mari? Hoje, porque tem que fazer uma pergunta pra dentro pra obter a resposta através das cartas, é isso? Não? Ou eu tiro uma carta e você me dá... Porque a mensagem... Você me fala a mensagem que o universo tá me mandando. Vamos lá. Existem duas formas de jogar o baralho cigano. Existe a forma subjetiva, que é aquela que você joga baseado na sua intuição. Certo. Somente na sua intuição. Existe a forma objetiva, que é aquela que você joga baseada em estudo, em ciência. Porque baralho cigano, antes de tudo, é ciência. Envolve física quântica, envolve registros acásticos, que são os nossos registros no universo, né? E... se você faz um jogo que você me faz a pergunta, você participa comigo, você troca comigo e o jogo flui melhor. Se você não faz a pergunta, eu posso tirar para você a energia do momento, e essa energia do momento vai me dizer ou um pouco sobre as suas características de personalidade mais fortes, ou algum setor da sua vida que esteja mais necessitando de atenção no momento. Por isso que é a energia do momento. E eu trouxe baralho, tá? Para mostrar para vocês na prática, se vocês quiserem. Acho que vou tirar uma cartinha. Vai, Mari. Uma coisa que é muito importante. Eu tenho um oráculo da Mulher Selvagem, né? E quando eu teve um episódio na minha vida que eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tirar as cartas. Eu tirei 4 cartas, né? Que é cada um para um sentido. E, meu Deus... Perfeito, todas as 4 cartas. Fez muito sentido, Muito sentido. Eu tenho foto das cartas e tenho o que diz cada carta. E faz muito sentido pra mim até hoje. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí de vez em quando, fiz um ano que eu tirei essas cartas, aí eu tirei outra. Aí só foi uma pra mim certificar de outra coisa, né? E super dá certo. Super dá certo. Porque dá certo. Tem quase todas essas pedras também. A gente é um pouquinho bruxa também, né? Você já se fez essa pergunta? Por que dá certo? Porque eu acredito. Sim, porque você acredita, mas aí é onde entra a ciência. Aquilo que você pensa gera uma energia, certo? Certo. Então, quando você joga para você, essa energia, ela é traduzida através dos símbolos das cartas. Mas, se eu jogo para você, a sua energia entra em fusão com a minha, e essa fusão é traduzida pelos símbolos das cartas. Então, isso é física quântica também. Olha aí. Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente tira em torno da energia, né? Tem pessoas que é mais sensíveis à energia, por exemplo. Entrou uma pessoa, meu Deus,
Me arrepiei, tô sentindo algo, porque, né, entrou, com aquela pessoa entrou também a energia que vem com ela. Sim, né? sim. Tudo engloba a energia da pessoa, a energia do lugar, a atmosfera, o que a pessoa vive, o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz. E isso tudo vira energia no universo. No universo. E se torna o seu registro acástico. O que é o seu registro acástico? O que você pensa, o que você fala. O que você deseja. O que deseja pro outro, principalmente. O que você foi, o que você é e o que você será. Isso. Tá tudo registrado no universo. Ninguém passa desapercebido pelo universo. Nós somos o universo. Nós fazemos parte desse todo. E não somos insignificantes. Por mais que muitos tenham seus problemas, suas questões, né, seus desafios, ninguém é insignificante para o universo. Então, tudo que você faz, pensa e deseja, está lá registrado. Verdade. E aí, Mari, vai lá? Eu vou. Você quer fazer uma pergunta ou você quer que eu tire para você a energia do momento? A pergunta tem que ser microfone? É, né? Se você quiser, senão não precisa. Interior é melhor, Mari. Mas tem que falar a pergunta? Não precisa falar não. Só se você quiser. Pronto. Você pode fazer uma pergunta genérica e depois aquela questão mais profunda você pode perguntar internamente. Porque se você faz uma pergunta genérica, o público vai ter oportunidade de saber se realmente faz sentido ou se a gente armou alguma coisa. Tá. Pode falar sobre o clima político da cidade, alguma coisa assim? Podemos. Pode. Inclusive, eu fiz uma previsão que está lá no meu perfil profissional sobre a presidência do Brasil em 2022 e sobre o governo do estado. Está lá registrado. Porque, assim, a presidência eu acredito que estava meio óbvio, mas, assim, a questão do governador do estado, ninguém acreditava naquele resultado. E quando saiu que era o resultado que eu tinha visto, realmente foi uma surpresa para todo mundo. Olha que bacana. Né? Vamos fazer uma genérica falando sobre o cenário, né? Sobre o cenário político, né? Uma pergunta assim, se foi se tem chance de mudar. Se tem chance de mudar. O cenário que está hoje. O cenário que está hoje na política de mata. Tem chance de mudar. Se tem chance de mudar. Ontem o prefeito anunciou Bira como pré-candidato a prefeito de 2024. Vamos ver se... Você quer saber se tem probabilidade dele ganhar a eleição? É isso? Porque, assim, aqui só funciona se você fizer uma pergunta muito objetiva. Tem que ser direcionada. Se você faz, assim, então, muito aberta... Se ele vai ser o candidato. Não, então se ele vai ser o candidato. Se ele vai ser o candidato. Como é o nome dele? Bira. Bira. Candidato a prefeito para 2024. Isso. Não é isso? Baralho cigano. Tem sobrenome dele? É Augusto Filho, né? O nome, na verdade. Augusto Filho. Baralho cigano. Confirma aí. Tem nome. Augustinho. Augusto Filho Bira será o novo candidato a prefeito da cidade de Mata de São João. É Augusto Batista. É Augusto Batista? Agostinho Batista. Agostinho Batista. Baralho cigano. Opa. Baralho cigano. Agostinho Batista será o novo candidato a prefeito de Mata de São João no ano de 2024. Agostinho Batista será o novo candidato a prefeito da cidade de Mata de São João no ano de 2024. Vamos lá. Bem, a energia do momento mostra que para que ele consiga ser o candidato e ter êxito, primeiramente ele precisa desenvolver mais sensibilidade.
sensibilidade e intuição. A carta da mulher. Esse baralho, como eu disse, é um baralho que tem cerca de 300 anos. Ele retrata a realidade de 300 anos atrás. Claro que existem homens muito sensíveis e intuitivos, porém, naquele tempo, a mulher era mais associada a essas características. Então, aqui diz, pela carta da mulher... Onde eu posso... Aqui? Pela carta da mulher, está dizendo que, para que ele seja o novo candidato e tenha êxito, ele precisa desenvolver mais a intuição e a sensibilidade. Tipo assim, olhar mais para as necessidades do povo. Porque o prefeito, ele é como se fosse o pai daquela cidade, não é? Então, ele tem que olhar para o povo como se o povo fosse, assim, filhos dele. Entende? Se ele conseguir desenvolver essa capacidade, ele vai ter um bom êxito. Agora, vamos ver os aspectos negativos dessa candidatura. Nos aspectos negativos, saíram a carta do homem e a carta da lua. Que querem dizer? Que querem dizer que se ele não abandonar aspectos rústicos da personalidade dele, e se ele negar a força da experiência, da sabedoria, ele não vai ter bom êxito, tá? Carta da Lua é uma carta que ela fala muito de intuição, de mágoa, de intriga, de saudosismo, entende? Então, se ele não souber driblar isso, ele não vai ter bom êxito. Se ele for uma pessoa muito truculenta, muito abrupta, não que todo homem seja truculento e abrupto, mas aqui está falando dos aspectos negativos, tá? Se ele for aquela pessoa mais truculenta, mais abrupta, vai travar o caminho dele para que ele tenha bom êxito nessa candidatura. Agora vamos ver os aspectos positivos. Bem, nos aspectos positivos saíram a carta da foice, a carta da foice e a carta da cruz. Mostra que, apesar de ser aspecto positivo, mostra que não será nada fácil. Porque ele vai ter que saber o momento certo de fazer a colheita, ou seja, ele vai ter que saber o momento certo e a forma correta de abordar o eleitorado, né? E saber também que vai ser uma caminhada muito difícil, porque quando você fala da cruz, mesmo que seja no aspecto positivo, você lembra logo do quê? Quando você vê cruz, eu penso logo em Calvário. Sim. Né? Jesus, após o Calvário, ele ressuscitou. Então, foi uma caminhada difícil que trouxe uma vitória para Jesus, porque ele ressuscitou, não é verdade? Sim. Mas aqui mostra que não será nada fácil para ele. Não, ele vai ter desafios muito grandes. Pode ser que ele saia assim candidato, mas ele vai ter que ralar um pouquinho para conseguir ser eleito. Tá aí. Fica registrado, né? Tá. Fica registrado, tá, exatamente. Ano que vem a gente vê isso. Ano que vem a gente vê. Poxa, aí, muito gente, bacana, viu? O que o pessoal que tá aqui na live achou, né? Vamos saber a opinião também, né, do pessoal. O que o pessoal achou dessa previsão? Se as pessoas quiserem fazer perguntas, eu posso responder também. Pronto. Que ótimo. Tá, agora tem outra, né? Vai, Mari, você. Vamos ver a sua energia do momento? Vamos. Baralho cigano. Baralho cigano. Como é seu nome todo? Mariane da Silva Meira. Baralho cigano. Qual é a energia do momento para Mariane da Silva Meira. Mariane da Silva Meira. Baralho cigano.
Qual a energia do momento para Mariane da Silva Meira? Tá nervosa, Mari? Eu tô percebendo. Porque eu acredito. Então, porque eu acredito. Ah, claro, sim. Você está passando por um momento, Mari, que está exigindo de você bastante conhecimento, mergulho em um aspecto da sua vida. Eu acredito que seja algo relacionado, eu acredito, tá? Mas se não fizer sentido, você pode falar também. Eu acredito que seja algo relacionado à profissão. É um momento que você está em busca, é um momento que você está querendo conhecer mais, querendo se aprofundar mais. Qual é o seu desafio? Seu desafio está nos pequenos obstáculos do dia a dia. Aquelas coisinhas pequenas que vão aparecendo no meio do caminho, que parecem um sinal de que as coisas não vão dar certo. Na realidade, esse é seu desafio. Você precisa driblar essas coisas pequenas, esses pequenos desafios, essas pedrinhas no sapato, para você conquistar o que você quer, tá? Bem, você conseguindo driblar esses desafios, vai haver uma transformação na sua vida, tá? Dentro deste assunto que você está se aprofundando, vai haver uma transformação e será uma transformação muito feliz, porque você vai se encontrar dentro daquilo que você procura. Pode ser que você ainda tenha dúvidas se você realmente está fazendo a coisa certa, tá? Porque está exigindo muito de você, principalmente na questão de tempo, acredito. E, assim, o conselho que o baralho traz para você, saiu a carta dos ratos, diz assim: o rato, ele é, antes de tudo, um ser muito rápido e muito inteligente, tanto que os testes de laboratório são feitos com eles, não é verdade? Aqui está falando, tenha jogo de cintura, seja rápida, intuitiva, ouça sua intuição e, sobretudo, não tenha medo de mostrar sua inteligência. Você é muito inteligente, você é muito sagaz e está no momento de você explorar isso. Faz sentido. E aí, Mari? Faz Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o sentido. coração. Faz muito sentido. Muito Quer também? sentido. Vamos lá. A energia do momento. Como é seu nome todo? Jefferson Silva Santos. Jefferson Silva Santos. Baralho cigano. Qual a energia do momento para Jefferson Silva Santos? Energia do momento para Jefferson Silva Santos. Não foi combinado, mas a carta do conselho foi exatamente a mesma para você. Bem, aqui mostra que a sua energia do momento está voltada muito para dentro da sua fé, para dentro da sua espiritualidade. Esse é um momento de busca, esse é um momento de você querer se entender dentro do universo, através daquilo que você acredita como sua fé, né? A sua ligação com o divino. Também uma carta
que fala muito de riqueza. É uma carta que fala muito de luxo. É uma carta que mostra que a sua energia do momento quer te colocar num local onde você se sente um rei. Você se sente um rei na casa do pai, né? Seu desafio do momento agora é brigar, deixar de brigar com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com o que você quer, com o que você deseja, reprimir essa fé que você está tão latente em você agora, que quer eclodir, expandir, né? Então, não se recrimine, viva o que você acredita. A carta do jardim mostra que nesse lugar você se sente entre amigos, você se sente acolhido, você se sente em casa, realmente. É um lugar que você se sente bem, que você se sente leve, você se sente alegre, né? É um lugar que você se sente conectado com o céu, conectado com o alto, né? E a carta dos ratos fala exatamente isso para você. O rato, ele, além dele ser muito inteligente e muito rápido, ele também é muito família. Você já percebeu que um rato nunca está sozinho? Quando você acha um rato dentro de casa, normalmente tem o pai, os filhos, todos os agregados. Todos os agregados, todo mundo, né? Porque o rato, ele gosta muito de andar em comunidade, em família, né? Então, viva isso. É o seu momento de viver isso. É o que você deseja agora. Então, viva isso. Ok. Fez sentido para você? Fez sentido e obrigado. Eu que agradeço a confiança. Pois é, vocês estão assistindo e nos ouvindo. Estamos conversando com a dona do caminho, desmistificando aqui pra gente sobre o baralho cigano e nos colocamos, né, Mari, à disposição para que o público possa, né, se aproximar mais ainda do que a gente está falando, entender com mais propriedade a atuação também. Enfim. Eu quero saber as consultas, né? Como elas são feitas. Você tem uma rede social? Como é que tá essa divulgação? Os números para quem tá ouvindo a gente, quer entrar em contato. A gente já sabe que você fica na loja colaborativa de todos os dias? Não. Mas nos finais de semana, né? Nos finais de semana, loja colaborativa do Instituto Mer, que fica lá no Boulevard Shopping. Também atendo online, tá? Por chamada de vídeo, porque eu gosto que o meu consulente participe a todo momento da consulta. E o número de contato é 719-9280-4720. Até um número que parece com outro que foi divulgado aqui agora há pouco, mas no final. E assim, eu queria falar um pouco, se vocês me permitirem. Claro. Sobre a questão realmente da intolerância. Sim. Né? Existe muito misticismo em volta deste trabalho, né? E assim, as pessoas, como eu disse no princípio, as pessoas associam muito à religião. Não é um trabalho essencialmente ligado à religião. Eu gosto de usar as duas formas de trabalhar, a forma objetiva e a subjetiva, como eu já expliquei. Gosto da parte intuitiva, também gosto muito de me aprofundar cientificamente naquilo que eu estou fazendo. Mas, assim, seria uma excelente oportunidade das pessoas tirarem um pouco da mente aquelas coisas que a gente vê nas novelas, né? Que a pessoa tira logo a carta da morte, daquele peso. Os filmes de Hollywood mostram, né, como se fosse uma coisa de outro mundo. E não, gente, o baralho cigano, além de tudo, ele é muito acessível porque qualquer um de nós pode jogar baralho cigano. Qualquer um de nós, estudando, se abrindo para o oráculo, pode ter acesso aos conhecimentos, tá? Então, assim, as pessoas julgam muito. Foi difícil porque no começo eu sou de uma família muito católica. Eu sou a única diferente da família. E assim, demorou um pouquinho para minha família entender, demorou um pouquinho da minha família compreender, mas hoje lá todo mundo já sabe que, assim, não é nada do diabo, como as pessoas pensam, né? Então é isso, bora conhecer um pouquinho. Essa semana, inclusive, eu passei por uma situação bem complicada, viu?
justamente por intolerância com o meu baralho, simplesmente pela minha roupa. Foi mesmo. Foi Foi onde? Em bem Dias Dávila? difícil. Ela mora em Dias Dávila, viu, gente? Moro em Dias Dávila. Um Uber, ele viu, eu tava exatamente com esta roupa aqui que eu tô usando hoje, eu tava indo trabalhar. E ele, assim, disse que eu ia queimar no fogo do inferno, mandou eu procurar Jesus, me arrepender dos meus pecados, colocou o carro a 130, 140 na pista, colocou um louvor estrondando o carro. Foi uma situação bem complicada, gente. Não façam isso. Pelo amor de Deus, né, Não gente? façam isso. Pessoas intolerantes, né? Chega... Não façam mesmo, né? Eu tenho que respeitar. É um direito de cada um, né? Querer buscar a sua intuição, a buscar a sua espiritualidade. E autoconhecimento. Eu já tive a oportunidade de ouvir, e eu acho que essa a maior bênção do meu trabalho, pessoas que estavam sem perspectiva depois do jogo dizerem, poxa, o baralho mudou a minha vida. Porque isso aqui é uma consultoria de vida para todos os assuntos, para qualquer situação. Gente, você quer montar uma empresa e você não sabe se é o momento, o baralho te mostra. Você quer colocar um sócio para trabalhar com você ou tirar um sócio, o baralho mostra se é a coisa certa que você tem que fazer ou não. Você quer contratar um funcionário e você está com dúvida se você deve ou não, o baralho te mostra. Você está com um problema familiar que você não sabe como resolver, o baralho é seu amigo. Você quer melhorar seu casamento, você quer reconquistar seu marido, sua esposa, o baralho te mostra como fazer isso. Está em dúvida da fé que você deve seguir, o baralho está aqui para te auxiliar. Então, quer dizer, é um mecanismo... Olha, sem querer interromper, já interrompendo, por favor. A gente tem áudios aqui para a senhora e também tem uma mensagem que eu recebi aqui de uma ouvinte nossa, querendo fazer uma consulta com a senhora depois da entrevista, querendo saber se é possível. Sim. Mas a gente vai fazer essa ponte aí. Mas tem um áudio, né, produção? Vamos rodar aí mais uma participação aqui com a gente para você. Ô Jefferson, bom dia, é José Francisco. Pergunte a essa moça aí qual é a minha energia do momento. Eu sou José Francisco Silva dos Santos. Pronto, José Francisco Silva dos Santos. Vamos lá. Ele falou de onde é, Keila, não, né? Não. José Francisco, né? João? José Francisco Silva dos Santos. Baralho cigano. Qual a energia do momento para José Francisco Silva dos Santos? Baralho cigano. Qual a energia do momento para José Francisco Silva dos Santos? Francisco Silva dos Santos, energia do momento. Ela tá embaralhando aqui, viu, seu José Francisco? E já fique preparado para assim que ela terminar a previsão, você gravar um áudio pra gente mandar, validando aí, certo? Dizendo se bateu certinho, tá tudo ok. Não, se faz sentido ou não. Olha só, umas cartas novas aqui. Bem, a energia principal do momento para o senhor José Francisco Silva dos Santos é a carta da criança, que mostra que o senhor José Francisco Silva dos Santos é uma pessoa doce, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que gosta de viver, é uma pessoa que olha para o futuro com aquele olhinho de esperança, sabe? Mas também fala de às vezes, o senhor José Francisco Silva dos Santos tem atitudes um pouco impensadas. Então, diante de algumas pessoas, ele se mostra como um pouco imaturo, como uma criança que está aprendendo, que está em fase de desenvolvimento, né? Está crescendo.
Às vezes tem, assim, uma coisa de umas birras e tal. Mas, no geral, é uma pessoa alegre, é uma pessoa comunicativa, uma pessoa doce, tá? O senhor José Francisco Silva dos Santos, ele está agora... o desafio dele é uma mudança. É uma mudança num aspecto bem importante da vida dele. Não sei se ele está pensando em mudar de casa, de cidade, ou se é algo que ele precisa mudar na vida dele, tá? Mas, muito provavelmente, deva ser uma mudança de casa, porque saiu a carta da cobra, logo em seguida, a cobra, ela fica na toca e de vez em quando ela precisa sair, né? Saiu a carta do navio, por isso que eu tô falando da mudança, né? A carta da cobra o que ela diz? Realmente chegou o momento de trocar de pele, senhor José Francisco Silva dos Santos. Chegou o momento mesmo do senhor promover essa mudança na sua vida, que vai te trazer alegrias, vai te trazer novas conquistas e soluções após essa mudança que ele precisa promover. Soluções importantes, porque a carta das nuvens caiu no aspecto positivo. Soluções importantes vão começar a aparecer na mente dele. Sabe aquela resposta que você fica buscando e que você não consegue encontrar uma saída? Pronto. Após essa mudança que ele vai precisar promover na vida dele, as respostas necessárias vão aparecer. Qual é o conselho? O conselho saiu a carta da âncora. A carta da âncora disse: siga firme no seu propósito e trabalhe para isso, que vai ter bom êxito. No geral, foi um jogo bem positivo. Olha só. E aí, seu José Francisco Silva dos Santos? Fez sentido? Fez sentido? Grava um áudio pra gente, informando aí, né, Mari? Com certeza. E desde antemão agradecer, viu, dona do caminho aí. Muito obrigada mesmo. E a gente já chegando ao finalzinho da entrevista. Mas eu quero deixar logo o telefone novamente, né? Vai ter uma pessoa que vai querer depois, quando aqui acabar a entrevista, acabar o programa, vai entrar em contato com você. Já vou passar aqui, quando ela falar, já vou passar. Pronto, qual é o telefone? 71992804720. Eu posso fazer alguns agradecimentos? Claro que pode. Bem, eu queria muito agradecer a vocês por esse espaço aberto, né? Não é sempre, não é toda hora e não é todo dia, e não é todo lugar. E eu fico muito feliz por essa recepção, esse calor que vocês me receberam mesmo. Quero agradecer a minha família, minha mãe, meu marido, minha filha, principalmente, né? Joelma Silva. Maravilhosa. Do Instituto MEC, sou doida por essa mulher, que ela é assim, eu digo que ela tem mão de Midas, toque de Midas, onde ela toca vira ouro. E é uma pessoa que acredita muito em mim. Quero também fazer algumas considerações. Pronto. Que eu atendo online, eu atendo na loja colaborativa do Boulevard Shopping, mas eu também atendo em eventos, tá? Tem cartas para entretenimento, então quem quiser também me chamar para fazer uma participação de entretenimento no seu evento, pode me chamar. E faço também consultoria para empresas. Ótimo. O seu José Francisco Silva dos Santos já mandou o áudio pra gente, a gente vai ouvir agora para saber aí a percepção dele. Vamos lá, seu José, e aí? Ô Jefferson, pode dizer a ela que ela tá de parabéns, tudo confirmado, pode falar a ela que tá de parabéns, para ela deixar o contato dela que eu vou fazer uma consulta com ela depois. Tá de parabéns, tudo o que ela falou aí tá certo. Quando se mudar, faz uma feijoada aí, viu? Gente, só repetir um telefone, 992804720, certo, isso, Mari? Certíssimo, muito obrigada. E me chamem pros eventos, claro. Tá, gente? Muito obrigada mesmo, dono do caminho. Até uma outra oportunidade, espaço sempre aberto para você aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Bateu o seu? Sim. Muito profundo. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.